A atividade inicial é essa, né? Utilizar as propriedades da potenciação e reduzir cada expressão a uma única potência. Então, nós temos aqui 4. Então, é essa atividade, né? O cabeçalho é esse. E nós temos aí 4 atividades para resolver. Vamos começar da primeira atividade. No item 1, a gente tem a seguinte situação. 5 elevado ao cubo, tudo isso elevado à quinta potência. Vamos usar as propriedades para reduzir a expressão a única potência. Presta atenção, essa primeira propriedade aqui, ela diz o seguinte, ela pega essa base e eleva a quinta ao quinto expoente. Agora, ao ter essa base, 5 elevado à terceira, vezes 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 5 elevado à terceira, eu fiz o seguinte, eu usei a propriedade fundamental aqui da potenciação, que diz o seguinte, a gente pega a base, que é 5 elevado à terceira, e estabelece a quantidade de fatores que o expoente diz. Ele diz que precisamos ter 6 fatores que multipliquem esta base. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 fatores, não é isso? Só que, veja só, agora eu tenho um produto de mesma base, eu tenho que aplicar a propriedade de potenciação. No produto de mesma base, eu conservo a base, que é o 5, e vou somar os expoentes. Então, eu vou somar 3, mais 3, mais 3, mais 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 3. 5. Pronto. Só que aqui é a soma de números iguais. Isso é uma multiplicação. Soma de números iguais eu estou somando 3, 5 vezes. 3 vezes 5, isso dá 15. 5 elevado a 15. Esta primeira resposta é só, na verdade, para mostrar como é que a propriedade está funcionando. A propriedade em si é a propriedade de potência de potência. A propriedade de potência é a seguinte. Esta potência daqui está bem melhor. Vai multiplicar esta potência aqui mais externa. Então, quando eu tenho potência de potência, basta eu fazer essa multiplicação. Então, 3 vezes 5, 15. Eu poderia ter feito direto. Tem 2. É o seguinte. 4 elevado a 12, ao expoente 12, dividido por 4 elevado à quinta potência, ao quinto expoente. Presta atenção. Essa situação, essa propriedade é uma propriedade bastante importante, porque ela diz o seguinte, a divisão, aqui expressa por esses 2 pontinhos, a divisão de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, sempre assim. Enquanto na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão eu conservo a base e subtraio os expoentes. A operação de subtração aqui. 12 menos 5. Essa aqui é bastante simples. 4, 12 menos 5 vai nos restar 7. 4 elevado a 7. Tranquilo? Agora, o terceiro item é o que eu tinha explicado, né? 8 elevado à oitava, ao oitavo expoente, vezes, agora sim a multiplicação, 8 elevado à nona, vezes 8 ao quadrado. Produto de mesma base, nós, muito obrigado, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Conserva a base, somos os expoentes. A base é 8, então nós vamos somar 8 mais 9 mais 2. 8 mais 9 mais 2. Isso vai dar como resultado 8 mais 2, 10, mais 9, 19. 8 elevado a 19. Item 4
é a seguinte situação: 44 dividido por 11, ou dividido por 11, mais o 44 está elevado à sétima, e o 11 também está elevado à sétima. Eu quero expressar agora esta divisão em forma de fração. Posso fazer isso? Posso. Uma fração, com aquele traço de fração, ele também revela uma operação de divisão. Então, é isso que eu vou dizer. Isso aqui é exatamente igual a 44 dividido, ó, a mesma coisa, dividido por 44 elevado à sétima, dividido por 11 elevado à sétima. Eu só reescrevi esta divisão na forma de fração. Tudo bem aí? Nessa reescrita vai me permitir o seguinte, vai me permitir observar que o 44 está elevado à sétima e o 11 está elevado à sétima. Isso vai me fazer usar a propriedade, possibilitar usar a seguinte propriedade, a propriedade onde a divisão da potência, a potência aqui dessa divisão, ó, 11, a potência dessa divisão. Tudo isso. Então, nós podemos ter o 44 dividido por 11 só elevado à sétima, porque eu sei que daqui eu vou ter que elevar tanto o 44 quanto o 11 à sétima, ao expoente 7, tá bom? Eu só, daqui para cá, eu teria que fazer isso, teria que pegar esse expoente 7, elevar aqui o 44, e esse expoente 7 elevar ao 11. Eu fiz um movimento aqui um pouco inverso a isso. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz porque agora eu posso dividir o 44 por 11. 44 dividido por 11 dá 4. Pois 11 vezes 4, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, dá 44. Isso dá resto zero. Então, isso dá 4. Mas 4 elevado a 7. Que é simplesmente 4 elevado a 7. Mas, professor, você disse que é explicar de duas maneiras. Sim, ia explicar de duas maneiras. Quando nós temos a divisão onde nós temos os mesmos expoentes, nós podemos, se for possível, dividir as bases, tá bom? Então, bastava eu dividir aqui o 44 por 11, então eu poderia ter feito simplesmente a divisão de 44 por 11 e elevar a 4. Desculpa, é 7. A sétima. Então, 44 dividido por 11 dá 4, isso já daria direto 4 elevado a 7. Essa, então, seria a quarta questão. Vamos resolver a quinta questão. A propriedade é essa. Temos o mesmo expoente, podemos dividir as bases. O quinto item diz o seguinte. O quinto item diz que 3 elevado à quinta dividido por 6 elevado a quinta. Está vendo a fração com a expressão com a operação de divisão, associada à operação de divisão. Aqui, a gente tem um expoente negativo, o menos 2, está dando para entender aí, eu tenho menos 2. Aí, esse sinal negativo, aqui, ele vai nos propor uma situação. Que situação é? Eu tenho que inverter a minha fração de forma inicial. Então, para eu tirar esse sinal negativo, eu tenho que inverter a minha fração. Então, é isso que eu vou fazer. Então, se eu tenho 3 elevado à quinta dividido por 6 elevado à quinta, para tirar o sinal negativo, eu vou botar o que era denominador e numerador, 6 elevado à quinta, e o que era do numerador vai passar a ser denominador. Eu vou inverter a minha fração. Pronto, cumpriu o objetivo do sinal negativo no meu expoente. Então, ele vai embora. Agora, em vez de menos 2, tudo isso elevado a menos 2, eu tenho isso aqui elevado ao quadrado, porque o sinal negativo já cumpriu a função dele. Qual a função do sinal negativo no expoente? É mudar a posição
da fração, que era numerador, passou a ser denominador, que é denominador, passou a ser numerador. Então, pronto. Agora, professor, a gente sabe que o expoente numa divisão, né, quando nós temos uma divisão elevada a uma potência, nós temos que pegar a divisão dessas potências, não é isso? Ora, eu vou ter que pegar agora o 6 elevado à quinta e elevar ao quadrado. Eu vou ter que pegar o 3 elevado à quinta e aqui elevar ao quadrado. Observe que esse quadrado, esse 2 aqui, que está elevando 6 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta, ele eleva tanto esse numerador quanto esse denominador. Foi isso que eu fiz, ó. Ele distribui aqui, ó, esses expoentes tanto para numerador quanto para denominador. E aqui essa propriedade a gente já viu, basta multiplicar, ó, o 5 vezes 2, 5 vezes 2. Então, nós passamos a ter a 6 elevado à décima. Por que, professor, 6 elevado à décima? Porque é potência de potência. Potência de potência, nós bastamos multiplicar os expoentes. 5 vezes 2 deu 10, dividido por a mesma situação, 5 vezes 2, 10. Mas daqui a gente tem uma outra propriedade. A gente sabe que esse 10 aqui como expoente, esse 10 aqui como expoente. Se eu tenho uma divisão, aí a gente vai usar o seguinte, ó, 6 elevado à décima dividido por 3 elevado à décima. Eu tenho o mesmo expoente, eu posso tentar dividir as bases. 6 divide por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Temos 2 elevado à décima. É o nosso resultado. Tá bom? Essa quinta questão pode ser resolvida desse modo. O cuidado interessante é a gente poder... Muito obrigado. Cuidado interessante é a gente lembrar que esse sinal negativo no expoente, o que é que ele faz? Ele inverte a posição da fração. O que era numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Tá bom? Esse é um aspecto bastante interessante. E daí, a gente aplicou as outras propriedades, potência de potência, basta multiplicar os expoentes, e aplicou a propriedade aqui da divisão de mesmo expoente. Divisão de mesmo expoente, a gente vai tentar dividir a base. Deu para dividir o 6 por 3, deu 2, e conserva sempre o mesmo expoente, como a gente já tinha visto, inclusive, na questão anterior. Ele pede para calcular a geratriz de cada uma dessas dízimas aqui. Temos 4 dízimas para calcular a geratriz, ó. Legal? As dízimas periódicas, Lembrando que essas dízimas periódicas e essas geratrizes essa aqui, ó. Temos 4 delas, bem legais. Vamos resolver com método prático, o método mais comum, o método um pouco mais longo, mas é o método que resolve todas as situações, né? É o método trivial. Lembrando que as geratrizes, esses números decimais infinitos, né? Esse número decimal infinito, que aparentemente seria um número irracional, pelo fato de ser um número decimal infinito, mas ela aparece números que se repetem. Esses números se repetem, como esse 7 aqui, né? Esse 7, ele é chamado de período. Ele tem essa notação, e essa notação aqui, ó, esse 43 aqui é o período. Ele tem uma barra em cima. Aparece uma barra em cima, ó, tá vendo? Esse número aqui, o 52, ele não se repete, mas o 43, logo após ele vai se repetir, e eu não preciso usar esses 3 pontinhos, porque eu já usei a barra, e a barra vai significar que é o 43, que é o nosso período, né? O período é o 43 que vai ser repetido aí várias vezes. 43 é o período, tá bom? É a parte periódica. Essa parte que se repete chama-se parte periódica, a parte que não se repete, a parte chama não periódica. Essa aqui é a parte não periódica, esse 3 aqui embaixo é a parte não periódica, o 2 é a parte inteira não periódica, né? Porque, obviamente, não vai se repetir, inclusive a parte inteira, não tem como acontecer isso com ele, tá bom? Então, é isso. O número decimal, esse número decimal infinito,
com período, chamado dízima periódica, ele pertence ao conjunto de números racionais. Mas, professor, você disse que o conjunto de números racionais são todos aqueles números que são colocados na forma de fração. São todos os números que a gente coloca na forma de fração. Então, significa, professor, que as dízimas periódicas eu posso colocar na forma de fração? Posso, sim. Posso e nós vamos colocar. Quando a gente coloca a dízima na forma de fração, nós achamos a sua geratriz. A gente tem esse número decimal infinito, que se repete diversas vezes, o número 7. Primeiro eu vou descrever aqui o seguinte: o 7, que está sendo repetido, é chamado de período. Período é a parte que se repete. Ele tem somente um algarismo, apenas um algarismo. Eu vou fazer aqui do modo prático. Qual é o modo prático? Nós vamos ter que reescrever esse número decimal infinito na forma de fração. Reescrever esse número decimal infinito na forma de fração é colocar um numerador e um denominador. Eu vou colocar inicialmente o denominador. Os denominadores vão ser 9 ou 0. É bem fácil essa fração. Ou vai ser 9 ou vai ser 0, ou vai ser uma composição entre 9 e zeros, né? Então, por que eu coloquei somente um 9? Porque o meu período é composto por apenas um algarismo, um 7. E eu faço o que com esse 7? Eu coloco ele como nosso numerador. Então, o denominador é 9, porque temos um período, um número que se repete após a vírgula, logo após a vírgula, detalhe é esse, logo após a vírgula, é o 7, somente ele. Então, temos um algarismo, um 9. Tá bom? A correspondência é. Mas, professor, será que é mesmo? Será que se eu pegar o 7 e dividir por 9 vai dar 7? 7, 7, 7, 7? Vamos ver, né? Vamos ver aqui na nossa calculadora. Vamos ver na calculadora. Como é? Deixa eu ver se vocês conseguem alcançar aqui a minha calculadora. Eu vou pegar o número 7 e vou dividir por... Você enquadra direitinho aqui, 7 dividido por 9. Dá, como resultado, ó, 0,7777. Professor, mas você disse que tinha um método mais tradicional, um método mais comum. Qual é o método comum? É chamar o nosso número decimal infinito, ou seja, a nossa dízima periódica é de x. E depois eu vou multiplicar tanto um lado quanto o outro da igualdade, portanto, eu vou alterar a igualdade por 10. Então, se eu tenho aqui x, eu vou multiplicar aqui por 10x. E multiplicar por 10 o número decimal, eu correr a vírgula para a direita. Então, temos 7, vírgula, e aqui continuam infinitos 7. E agora eu vou fazer uma subtração. Eu vou subtrair o número maior do número menor. Eu vou subtrair 10x. Óbvio, eu chamei de x o número decimal infinito, que tem um período, né? Que tem uma parte que se repete. Essa dízima é de x, então eu quero saber quem é x. Mas aqui eu vou fazer a subtração de 10x por x. Mas quem é 10x é 7,777, infinito 7. E aqui o x é 0,77, infinito 7. Observe que quando eu fizer essa subtração, os infinitos 7 vão subtraindo uns aos outros. 7 menos 7 vai dar 0, 7 menos 7 vai dar 0, 7 menos 7 vai dar 0, e 7 menos 0 vai dar 7. Então, todos os 7 infinitamente vão ser subtraídos uns dos outros, e só vai restar aqui as 7 unidades. E 10x subtraído de x, de 1x, né? Vão dar só 9x. Eu tenho 10x subtraindo 1x, fico com 9x. Esse 9 que está multiplicando passa para cá dividindo. Eu tenho x igual a 7 nonos, é a nossa geratriz. Esse é o modo mais tradicional de resolver. Professor, mas o modo prático é bem mais legal. Sim, o modo prático é bem mais legal, porque basta observar quantos algarismos estão sendo repetidos. Somente um, eu só tenho um período com um algarismo. Então, eu coloco um 9 no meu denominador e pego esse número que está sendo repetido e coloco ele
ele como numerador. Então, fica o 7, que é o período, que está sendo repetido, o número que está sendo repetido, como ele só tem um algarismo, é somente o número 7, então eu coloco somente um 9 no denominador. Então, ficamos 7 sobre 9, e a gente já viu na calculadora aqui que 7 dividido por 9, ó, vamos repetir aqui, dá para calcular, 7 dividido por 9 vai ser exatamente igual a 0,777, a nossa dízima periódica. Então, conhecemos os dois métodos agora, vamos calcular o item 2. O item 2, nós temos 0,32 eternamente. Vários 32 até o infinito. Observe agora que nosso período agora é o 32. Nosso período é o 32. Professor, o que é período? Período são os algarismos que se repetem logo após a vírgula. Após a vírgula, os números que se repetem são o 3 e o 2. O 3 e o 2. O 3 e o 2 eternamente. O 3 e o 2 é o nosso período. O 32 é o nosso período. Quantos algarismos, professor, tem o nosso período? O 3 e o 2. Temos 2 algarismos. O algarismo 3 e o algarismo 2. Ora, professor, mas você disse que a quantidade de algarismo é a quantidade que eu vou colocar no meu denominador, no modo prático de resolver, e coloco agora no numerador o próprio período, o 32. Ah, professor, já resolveu, já achou a nossa geratriz da dízima? Já faça a conta aí, professor, para ver se isso realmente acontece aí na calculadora. Deixa eu fazer a conta aqui. Vou pegar o 32 e dividir por 99. Olha quanto é que dá? 0,3232. Dá certinho. O quê? 99. Por que, professor, você colocou 2 9s no denominador? 2 9s no denominador. Porque tem dois algarismos no nosso período. Quem é período? O número que se repete. Repete o 3, repete o 2. Repete o 3, repete o 2, e ele vai fazer isso infinitamente, tá bom? Se ele vai fazer isso infinitamente, é porque ele é o nosso período. Como é que acha a geratriz da dízima? A fração, este número aqui, eu pego ao meu período, coloco como numerador, e coloco a quantidade de noves, então são 2 noves aqui, porque nós temos 2 algarismos, o 3 e o 2, que se repete. É bem fácil fazer assim. Professor, mas tem um método, poderia usar o método tradicional também, poderia pegar aquele método, chamar de x, a nossa dízima, 0,32, 32, infinitamente. Agora, professor, você vai multiplicar por 10 aqui? Não, eu vou multiplicar por 100, porque eu tenho 2 algarismos. Eu preciso passar essa vírgula 2 vezes para cá. Então, já multiplico por 100. Multiplica esse lado por 100, e multiplicar esse lado por 100 é passar a vírgula 2 vezes. Então, eu vou ter 32, dividido por 32, infinitamente. Agora sim, nós fazemos a nossa subtração. Então, vamos sempre subtrair o número maior, que é o 100x, que é 32,32, infinitamente, subtraído de x, que é 0,32. O que é que vai acontecer aqui? Todos esses 32 infinitos, já que eu vou subtrair, eles vão subtrair. O 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 vai dar 0. Todos os infinitos 32 vão se subtrair uns aos outros, e vai sobrar somente o número 32. 99x subtrai 1x, fica com 100x subtraído de 1x, fica com 99x.
esse 99 que está multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo, ficamos com o resultado x igual a 32 dividido por 99. 32 dividido por 99. Tá bom? Esse é o método mais comum, o método trivial, que vai resolver todas as nossas geratrizes. Mas o método prático diz o seguinte, ó, eu observo quem é o período, é 3 e 2, 3 e 2. Quantos algarismos tem o período? O 3 e o 2, tem 2 algarismos. Então, quantos novos eu vou botar no meu denominador, na minha fração que da geratriz? 2 noves. 9 para esse 3 e um 9 para esse 2. E quem é que eu boto no meu numerador? Exatamente o próprio período, o 32. Assim é bem mais prático. O mesmo resultado a gente achou pelo método mais comum, o método trivial, o método que é mais genérico. Então, vamos resolver o item 3, aí. Tem uma notação um pouco diferente, mas é a mesma coisa, é uma geratriz. Nós vamos poder achar a sua, é uma dízima, nós vamos poder achar a geratriz dessa dízima, e essa dízima periódica, ela é um número racional. Por que ela é um número racional? Porque nós conseguimos colocar ela na forma de fração. Todo número que a gente coloca na forma de fração, professor, pertence ao conjunto de números racionais. Essa é a definição de conjunto de números racionais. São todos os números que estão na forma de fração. A terceira questão é a seguinte. Ele tem 0,5243 barra. Observe que essa barra está no 4 e no 3. Significa que quem é o nosso período é o número 43. 43 é o nosso período, porque a barra está acima do 43. Vamos usar a mesma técnica, né? Só que aqui a gente vai ter que fazer algo um pouquinho diferente. Vamos fazer, como nós temos uma parte que é não periódica da dízima, professor, qual é a parte não periódica? Qual a parte que não é período? É o 52. O 52 não se repete. Ele vem após a vírgula, mas ele não se repete. Quem começa a repetir é o 43. É 5, 2, 4, 3. Depois 4, 3, 4, 3, 4, 3. Então, o período é o 4, 3. E eu faço o que com esse 50? Com esse 52, eu boto 52 junto do 43 e subtraio o 52. Vamos ver. E agora, professor, você disse que coloca a quantidade de noves pela quantidade de algarismos que nós temos no período. Então, 2 noves. E essa quantidade não periódica, eu faço o quê? Tem também 2 algarismos e eu acrescento 2 zeros. Obviamente, vocês vão fazer, por exemplo, na prova à mão. Não é tão difícil. 5, 2, 4, 3. Né? Está dando para entender aí. 5, 2, 4, 3 menos 52. Pronto. Isso dá, depois nós dividimos por 9900. Isso dá, ó, o 52, 43, 43 repetido infinitamente. Dá para ver o celular aí direitinho, né? Professor, repete essa conta, que esse modo prático aí ficou um pouco complicado. Eu vou repetir, sim. Vou repetir. Vamos repetir? Vamos ver? Então, nós temos na parte decimal, na parte após a vírgula, o 5, o 2, que não se repete. A gente chama isso da parte não periódica, a parte não periódica. Mas quem é o período? Quem é o período? É o 4 e o 3. O 4 e o 3. Por que eu sei? Porque ele tem essa barra superior, essa barra sobre ele. Então, o 43 é o nosso período. E como é que a gente faz de modo prático? A gente pega tudo, tanto a parte não periódica quanto a parte periódica, então 5, 2, 4, 3, e subtrai somente a parte não periódica. A parte não periódica, que é o 52. E embaixo, professor, no denominador, como é que nós ficamos? Nós ficamos o seguinte: 9 e 9, por que 9 e 9, professor? 2 algarismos no período. 2 algarismos no período. E por que 0, 0, professor? 0, 0, porque nós temos também 2 algarismos na parte não periódica, a parte que não se repete. Então, 0, 0, um algarismo para o 5, um 0 para o algarismo 5, um 0 para o algarismo 2, a parte que não se repete. 0 para a parte que não se repete. E 9, professor?
9 para a parte que se repete o período, o 9 por 4 e o 9 para o 3. Pronto. Faz essa subtração, que dá 5.191 dividido por 9.900. Essa é o nosso período. Professor, tem o modo prático, o modo simples, além do modo prático de resolver, modo comum de resolver? Tem, sim. Nós vamos chamar de x aqui, sempre dessa maneira, chamaremos de x 0,5243 barra. Melhor, eu vou substituir essa barra por 4, 3 infinitos. Posso fazer isso? Posso. Vale essa notação, tá bom? Valem as duas notações. E vamos ter que, olha, essa vírgula ela tem que chegar aqui, ó, porque eu tenho que vencer a parte que é não periódica, tenho que abarcar também uma parte, pelo menos um dos períodos, que é o 4, 3. Então, tem que ser 1, 2, 3, 4 zeros. 1 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, ficamos com 10.000x. Isso aqui passa a ser igual a 5, 2, 4, 3, vírgula, porque essa vírgula caminhou 1, 2, 3, 4 vezes, porque eu multipliquei por 10.000, que tem 4 zeros. E aqui continuam infinitos 4, 3, infinitos 43. Além de pegar isso aqui, nós vamos ter que multiplicar aqui por 10, 100. Multiplicar por 100, ó. Por que, professor, tem que multiplicar por 100? Porque eu tenho que tirar a parte que é não periódica. Então, temos 5, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Os 3 pontinhos. Professor, repete aí o que foi que você fez. Ó, a gente tem essa aqui é a nossa, é o valor de x, é a nossa dízima periódica. Temos os 0,52434343. Você reescreveu, tirou essa barra, reescreveu como 434343. É um outro modo também de reescrever isso aqui. Inicialmente, você multiplicou por 10.000, porque você passou a vírgula 1, 2, 3, 4, a quantidade de zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, multiplicou esse lado de cá por 10.000 e passou a vírgula aqui 4 vezes. E aí chegou a 5.243. Depois você teve que isolar também a parte que é somente a parte não periódica. Aí tem que multiplicar por 100, porque a vírgula tem que passar 2 vezes aqui. Então, 2 zeros aqui, que é como tem o 100. Ora, agora sim nós vamos subtrair o 10.000 por 100. Eu vou fazer já essa subtração aqui mesmo. 5, 2, a subtração de número decimal é feita desse modo, vírgula embaixo de vírgula, o traço de subtração, sinal de subtração desse lado. Acho que dá para ver ali, está um pouco na sombra, vou tentar aproximar aqui, pelo menos aqui um zoom, rapidinho. Mas não cai. Aqui, temos 10.000x menos 100x, ficamos com 9.900x. Se eu acrescentar mais 100x, eu chego a 10.000x. E aqui temos 5.243 dividido por 42 dá 5.191. Professor, e esse 4, 3 vão sempre subtrair um do outro, não vai restar nada. Então, esse 9.900 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, dá como resultado o valor de x. Vou colocar aqui. Então, x vai ser igual a, acho que dá para entender aqui, esse 9.900, ele está multiplicando o x, passa para o lado de cá dividindo. Então, temos 5.191 dividido por 9.900, que é o mesmo resultado que a gente achou pelo modo prático, tá bom? Tem como sempre resolver do modo prático e do modo trivial, do modo comum, como a gente geralmente, como as pessoas
geralmente resolvem, mas aqui a gente também, no 2 de julho, os alunos do 2 de julho vão conhecer o método prático, o método eficiente, o método, inclusive, vocês vão usar lá no Enem, para ganhar o tempo e já resolver várias questões do Enem de forma firme, tá bom? De forma coerente. O método prático tá ok, né? Só repetir rapidamente, você tem que pegar toda essa parte aqui, ó, 5.243, subtrair dessa parte. Faz essa subtração aqui no numerador e denominador, a quantidade de noves aqui, um 9 por 4, um 9 por 3. E a quantidade de zeros é um 0 para o 5, da parte que não se repete, um 0 para a parte para o 2, que é também uma parte que não se repete. X, chamou esse número decimal infinito, que a gente chama de dízima periódica, que tem como período 43, porque tem essa barra sobre ele, é de x. Então, x é igual a 0,52, que é a parte que não se repete, mas o 43 vai se repetir, ele é nosso período. Aí a gente vai ter que fazer agora duas multiplicações, porque aqui ele tem uma parte que ele não se repete, uma parte que ele não se repete. Então, a gente vai ter que isolar primeiro a parte que não se repete com a parte que se repete, portanto, temos que ter multiplicar por 10.000 o x, porque tem 1, 2, 3, 4 zeros. Eu tenho que passar a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. A quantidade de vezes que você passa a vírgula, Davi, é a quantidade de zeros que você bota seguido do número 1, para poder passar a vírgula para cá. Então, passando a vírgula para cá, isolamos o 5, 2, 4, 3, depois tem o seu período aqui, o 4, 3. Observe que depois da vírgula só ficou o período. E tivemos que multiplicar aqui por 10.000. Tudo bem essa primeira parte? Agora, qual a segunda multiplicação que nós devemos fazer? Isolar somente a parte não periódica. Então, basta passar a vírgula 1, 2 vezes. Então, basta multiplicar por 100. Ora, multiplica por 100. 100x é igual a 52,4343. Esses números, essa parte do período vai sempre subtrair uma da outra. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. 0 não é nada. Aí nós vamos subtrair 5.243 dos 52, dá 5.191. E vamos ter que subtrair 10.000x de 100x, vai dar 9.900x. Eu tirei de 10.000, eu tirei 100 e fiquei com 9.900, tá bom? 9.900x. Esse 9.900x está multiplicando, ele passa para cá, do lado da igualdade, dividindo. Então, esse 9.900 estava aqui multiplicando o x, passou para cá dividindo. Então, fica dividindo 5.191 dividido por 9.900. É a mesma resposta que a gente teve do método prático, tá bom? O quarto item da segunda questão, que é 2,344. Qual é a novidade desse item 4? A novidade desse item 4 é que ele, além de ter uma parte periódica, que é o 4, que é o nosso período aqui, é o 4. O período é o número 4. Por que, professor, o período é o número 4? Porque é o 4 período. É o 4 que se repete infinitamente. É um número decimal infinito e tem o 4 sendo repetido infinitamente. O 4 sendo repetido infinitamente, ele vai nos dar uma dízima periódica. Vai ser possível nós acharmos a geratriz dessa dízima periódica. Quem é a geratriz, professor, dessa dízima periódica? É uma fração. É uma fração que tem numerador e denominador, aqui o traço de fração, que vai representar também esse número aqui, esse número decimal infinito, com um período, chamada dízima periódica. Professor, como é que eu faço isso aqui? Do mesmo modo como a gente vinha fazendo. Vamos fazer o modo prático, que a gente vai ter que precisar um traço de fração maior, porque a gente vai incluir, a gente já viu que pega até uma parte que está se repetindo, até chegar no período. Então, 2, 3, 4, subtraímos de quanto? De 23. E agora, professor, nós fazemos como? Nós pegamos a quantidade de noves e a quantidade de números que nós temos no período. Quantos algarismos nós temos no período? Somente um algarismo, que é o 4, está sendo repetido. Então, só tem um 9. Temos a parte que não se repete? Temos a parte que não se repete, que é o 3, então, dividido por 90. Professor, terminou aí? Terminou, sim.
fazer o método tradicional. Vamos chamar de x, isso aqui, 2, e aí eu faço depois o método prático. 2, 3, 4, 4, 4. Tá bom? Aí vamos passar aqui, ó, a vírgula duas vezes, vamos multiplicar por 100. Passamos duas vezes para incluir tanto essa parte inteira quanto essa parte não periódica e juntar com a parte periódica. Então, isso passa duas vezes, fica 2, 3, 4, vírgula 4, 4, 4. Temos que fazer outra multiplicação, que é englobando somente agora a parte inteira com a parte não periódica. Então, a vírgula passa apenas uma vez, isso dá 10x igual a 23. Passa para cá. Então, pelo método prático, a gente pega essa parte toda aqui até incluir uma parte do período, certo? 2, 3, 4. Depois a gente subtrai a parte inteira junto com a parte não periódica, 23. E 9 para um algarismo do período e 0 para uma parte que não se repete. Então, esse é o modo prático. O modo comum é chamar isso aqui de x, multiplicar por 100 um lado e outro, multiplicar por 100 é 100x, vou pegar aqui mais para o lado de cá, né? 100x, e passar a vírgula duas vezes, porque nós temos dois zeros. Então, ficamos 243,4444. E aqui a gente multiplica por 10x, porque precisamos ter a parte não periódica também isolada. 23,444. Vamos fazer essa subtração. 100x menos 10x, ficamos com 90x. Igual a 223. Aqui, cada 4 desse vai ser subtraído 1 a 1, vai dar 0. Então, 4 menos 3 dá 1. 3 menos 2 também dá 1. E ficamos com 211. 211. Aqui é a mesma resposta, acabei não botando, né? 211 dividido por 90. Daqui a gente vai dizer que 90x é igual a 211. Esse 90 que está multiplicando passa para lá, dividindo, ficamos com 211 dividido por 90, a mesma resposta que a gente